Olá pessoal, tudo bem? Então a aula de hoje vai falar sobre acessibilidade computacional. Então quando a gente fala nesse termo, acessibilidade, logo vem à cabeça, né, a questão da acessibilidade para arquitetura, né? Então quando a gente está falando lá de rampas para que o cadeirante consiga subir, não tenha que utilizar ali a escada, transporte público, né, acessível, vagas de estacionamento ali que sejam mais próximas da entrada, enfim, são coisas que a gente já está habituado, né? Mas e na computação, né? Os senhores aí que são da área de engenharia, né, dessa grande área aí de TI, e que de repente vão desenvolver hardware, vão desenvolver software, né, quais são as preocupações de acessibilidade que devemos ter. Bom, uma das preocupações que a gente deve ter, a gente vai falar de várias, tá? Tanto física como mentais, né? Que é acessibilidade para deficiências temporárias, tá? Mas começando aí, uma delas seria a deficiência motora, tá? Então você tem que pensar que bastante gente não tem a mobilidade que você espera que tenha, né? Então você tem que ter hardware que contemple, tá, esse tipo de acessibilidade, porque quando a gente fala de acessibilidade, o que é um programa acessível, né, ou um hardware acessível, o que é? É aquele programa ou aquele hardware que ele independente do tipo de deficiência que a pessoa venha a ter, o seu dispositivo vai ser da mesma forma utilizado por ambos os grupos aí, tanto pessoas que não tenham deficiências como pessoas com alguma deficiência, tá? Então, se tivesse que resumir, né, o que é a acessibilidade computacional? É você fazer com que o seu software ou hardware seja usado igualmente por qualquer tipo de pessoa, independente da deficiência que ela venha a ter, tá? Então, na questão da deficiência física, nós temos, por exemplo, a adaptação de teclado. Tá? Eu tenho duas imagens aqui, essa e essa outra, que são, né, algumas tentativas aí de se melhorar a deficiência física ali, né? Melhorar não, mas enfim, deixar mais acessível para quem tem deficiência física. Tanto você pode ter um teclado adaptado mesmo, então você já compra um teclado, né, que tem algumas coisas diferentes ali, mas como são uma gama muito ampla de deficiências que a pessoa pode ter, às vezes fica difícil de abarcar todas elas, né? Então, de repente, você usar um teclado normal ali com alguma adaptação feita especificamente para aquele tipo de deficiência, às vezes é a melhor opção, tá? Deixa eu só voltar aqui. Uma outra questão. Mouse. Então, às vezes, eu penso numa pessoa que seja paraplégica, né, tetraplégica, que ela não consiga movimentar nada, né, nenhuma parte, né, do seu corpo, do pescoço para baixo, que seja, né, ela não vai conseguir usar o mouse, o teclado, nenhum dispositivo. Então, existe já programa que faz com que o mouse, o cursor do mouse, se movimente com o olhar. E se você pisca uma vez, ele dá um clique, pisca duas vezes, ele dá duplo clique. Enfim, são aí tentativas de tentar. Tentativas de tentar é bom, né? Mas são tentativas aí de deixar o seu dispositivo, né, ou o seu software acessível a essas pessoas também, tá? Afinal de contas, né, temos aí que tentar usar a tecnologia para trazer qualidade de vida para essas pessoas na medida do possível, né? Então não dá para a gente abarcar todas as deficiências, como eu disse, mas dá para a gente às vezes um ramo de pesquisa, né? Até uma área aí que vocês podem tá abrindo uma empresa ou fazer um mestrado, um doutorado que seja nessa área, né? Para tentar trazer então qualidade de vida para essas pessoas que às vezes são, né, já passam por tantas dificuldades. Uma outra questão na área de acessibilidade, mas agora falando de software, é você ter lá a opção, isso daqui tem bastante, tá, em vários sites, para deixar a letra maior, né, a fonte maior ou menor, não só em site, tá, mas em dispositivo móvel já tem também, no PC, né, tem. Mudar o contraste, tá, e isso é uma preocupação, inclusive, de quem é da área aí né, de mídias, né? Seja com marketing, seja YouTube, enfim, a pessoa que faz mídias, né? Que é o criador de conteúdo. Não
eles pensam, né, na psicologia das cores, não só em que sentimento, em que emoção que aquela cor traz, mas também tentar deixar ali um ambiente visual agradável, né? Quantas vezes a gente entra num site e tem aquela poluição visual, né? É um monte de imagem pulando, propaganda, enfim. Então a nossa preocupação é de deixar o ambiente clean, limpo, né? E com um contraste legal de cores, para que você não tenha que ficar, né? O que está escrito ali, né? O fundo está quase da mesma cor da fonte, enfim. E o tamanho da fonte, o tipo de fonte utilizada também faz parte aí da acessibilidade. Leitor de tela, tá? Então é uma outra área aí, né, de pesquisa, então já tem bastante coisa disponível, tá? Tanto para ler a tela do celular, do computador. Existem algumas preocupações aí na área de acessibilidade, mas que não são acessibilidades para deficientes, mas para, a gente chama de deficiência temporária, né? Então, por exemplo, eu estou dirigindo ou eu estou cozinhando e eu quero acessar e atender o telefone tocou e eu estou ali no meio das panelas ali ou fazendo qualquer atividade que eu não possa, né, atender no momento, eu posso só com a voz, né, atender o telefone, né, o OK Google, lá você consegue acessar aplicativos e você está lá, né, malhando, né, fazendo atividade física, você consegue acessar o seu celular e mudar a música. Então, não são deficiências que a pessoa tem, ou, né, são ali deficiências momentâneas, vamos falar assim, naquele momento ela não tem a mão para usar ali, né, não consegue acessar, mas de certa forma todas essas tecnologias acabam ajudando também o deficiente físico, né, então são áreas de pesquisa que depois acabam se tornando realidade, aí programas que vêm auxiliar e ajudar nessa área de acessibilidade, tá legal? Telas touchscreen, né? Então, não só de celular, mas tem também notebooks, como aí da foto, que você consegue fazer, né? Com a mão ali, você faz às vezes do mouse e do teclado. Em ambientes públicos isso é bastante comum, tá? Então você vai lá, né, no aeroporto, no correio, né? Você vai tirar a sua senha no banco, no médico, no shopping, você vai ver o mapa lá de um lugar, né? Você com o dedo ali toca na tela e consegue ver. Tá? Então também é uma coisa que ajuda na acessibilidade e para as pessoas, né, de uma forma geral também. A Libras, tá? Então quando a gente fala de deficiência, né, no computador, ou a gente pensa deficiente motor, né, tem algum problema ali que não consegue mexer o mouse e o teclado, como eu mostrei, ou a pessoa que é cega, né, não consegue ler, não enxerga, ou enxerga pouco, ou não enxerga nada, e aí vai ter um leitor de tela, alguma coisa assim. Mas os deficientes auditivos, eles também têm problemas, tá? Não são todos, evidente, depende do grau de instrução, né? Enfim, mas a Libras, que é a língua de sinais brasileiras, falando aqui no caso do Brasil, ela geralmente é a língua materna do surdo. Então, para o surdo ler em português, por mais que ele enxergue, aquilo ali seria como uma tradução de uma segunda língua, tá? Porque a Libras não é só um conjunto de vocabulário, né? Tem toda uma gramática diferente do português, então seria como você mesmo, você também enxerga, você poderia ler um conteúdo ali em francês, em espanhol, né? Estuda, aprende a ler ali e tá tudo certo. Não, tá? Então, ele vai ler um pouco mais devagar, às vezes ele não vai saber algumas palavras o que significa, porque é realmente outra língua, tá? Essa área específica foi a área de estudo meu, de doutorado, e para vocês terem uma ideia, assim, em 4 anos a gente já arranhou ali o que tinha para ser estudado na área e ainda existe muita coisa, né? Então, se vocês procurarem na internet, tem muito, na época não tinha nada, hoje tem muitas pesquisas relacionadas a isso, aliás, em todas essas áreas que eu tô falando, tá? Em todas essas áreas, não dá pra gente falar muito sobre cada uma delas, porque realmente cada uma dessas áreas de acessibilidade são áreas extensas de pesquisa, onde as pessoas gastam anos e anos e décadas e tentando desenvolver hardware e software que minimize, né, esse problema aí de acessibilidade, e ainda tem muito chão pela frente, né? Então eu estou dando aqui um overview, né, um resumo da coisa, né? Mas cada uma dessas áreas mesmo, ela necessita de pesquisas detalhadas, né? De gente aí trabalhando na área, tá? E a questão da Libras, então, é uma delas, né? Então, vocês veem que em muitos programas de televisão, principalmente esses do governo, a gente tem ali o intérprete, né? Para
tá sinalizando, então aquilo realmente é necessário, não é um plus ali, né, um a mais, se der tempo eu faço, não, realmente é necessário. Muitos sites hoje em dia tem lá, você clica na tela lá, você consegue abrir ali um assistente com um sinalizador, né, que vai traduzir aquele conteúdo para Libras, tá? Então também é uma área de acessibilidade aí, computacional. A deficiência mental, ela também entra aqui como uma acessibilidade, então depende de para que nicho é o seu software ou o seu hardware, né? Se for o caso, você pode ali tentar abarcar. É uma gama também muito grande, né, de dificuldades que a pessoa pode ter, mas de novo, né, se a gente com a tecnologia puder trazer um pouco mais de qualidade de vida para essas pessoas, né, e tornar a vida delas um pouco mais fácil, né? Por que não, né? Então também é uma questão aí da acessibilidade. Baixa escolaridade é outra coisa, então dependendo de onde o seu software vai rodar, o hardware que seja, você tem que pensar que as pessoas às vezes não vão ter a mesma instrução, né, que você imagina que elas tenham. Então, procurar usar palavras simples, né, um vocabulário ali mais fácil, colocar, não ter muitos cliques, né, quando a gente está falando de software. O ideal é que você tenha ali no máximo 3 cliques para chegar aonde você quer e não aqueles programas que você se perde lá, né, a informação até tá lá, mas você não sabe achar porque está escondida em N menus ali. Então, é um problema também de acessibilidade dessa área de interface homem-máquina que a gente tem que tomar cuidado. A questão das crianças, tá? Então, se você vai fazer um software para crianças, de novo, né? Você tem que usar letras, de repente, maiores, palavras mais curtas, tons ali de cores que sejam legais, né? Visualmente, mas que ao mesmo tempo também não dispersem muito as crianças, porque às vezes elas não param muito tempo ali. A questão de propagandas que às vezes aparecem, né, nos sites, nos aplicativos, o que tipo de propaganda que vai ser, se ela é própria ou imprópria para crianças, tudo isso a gente tem que ver e entra nessa questão de acessibilidade. E por fim, os idosos. Então, muitas vezes as pessoas que estão acessando hoje, né, muitos idosos acessam redes sociais, né, WhatsApp, Facebook, acessam sites, e como nem sempre fez parte do dia a dia dele, é uma coisa nova, né, para o idoso, para a gente também muitas vezes é novo. Imagina para uma pessoa que teve uma vida inteira e sem usar a tecnologia e de repente se vê obrigado a usar, né, seja por uma questão de tem que fazer alguma coisa lá para o governo, para aposentadoria, enfim, ou para conseguir comprar, né, nessa época de pandemia, não quer sair de casa, como que faz para comprar pelo site, enfim, tudo que puder, né, prever, tudo que você puder prever que um idoso possa ter dificuldade e já se antecipar, já fazer uma interface ali mais amigável, com recursos mais acessíveis para essa faixa etária, também entra na área de acessibilidade. Então, como eu disse para vocês, né, não são deficiências físicas apenas, tá, mas são condições de vida, nível de instrução, idade, deficiências temporárias que a pessoa possa ter ali, né? Igual eu falei, tá cozinhando, tá dirigindo, ou então quebrou um braço, naquele momento ela não vai poder acessar. Como é que ela faz para fazer os trabalhos, né, do dia a dia dela ali? São todas preocupações que essa área da acessibilidade computacional se preocupa. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. O conteúdo dessa aula já terminou e até a próxima aula, então. Tchau!